Bom, hoje eu vou falar por que a gente faz caca, por que a gente fez caca e por que a gente vai continuar a fazer caca. Na semana passada eu fiz uma visita aos castelos, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, escrevi alguns textos também, explicando o que a guia nos contou durante o caminho, e essa é mais uma história dessas. Dentro desse castelo, o segundo castelo que a gente visitou, existia um quadro gigantesco. E esse quadro gigantesco era para celebrar o dia em que a Inglaterra e a França se uniram. Esse evento tinha mais ou menos 20 mil pessoas. Mas o que aconteceu na verdade? Caca. O rei da França estava com medinho do rei da Espanha e eles tinham briguinhas entre um e o outro. Alguma coisa de que um queria uma mulher do outro, alguma coisa assim. E aí o rei da Espanha estava cheio da grana, porque ele tinha conquistado as Américas e estava com dinheiro, estava com grana no bolso. Aí o rei da França chegou pro rei da Inglaterra e falou assim: amigo, aí fico imaginando o congresso, né? Caro colega, nobre colega, gostaria de compartilhar com você uma história inacreditável, nobre amigo. Uh, o nosso caro inimigo, rei, já colocando intenções, né, na conversa, nosso caro inimigo da rei da Espanha, ele está querendo conquistar todo o território francês. O que hoje a gente entende como território francês, e por isso estou falando isso, era num determinado momento o território inglês também. De Paris para cima, se quiser dar uma olhada no mapa assim, de Paris para cima era território inglês uma determinada época. E aí o rei da França estava falando assim, não existe mais problema, o que você conquistou como território francês, ele é seu, o território inglês ele é seu, o importante agora é que esse território aqui, essa partezinha do globo, o rei da Espanha está querendo tomar da gente. Aí o rei da Inglaterra, nobre colega, não acredito em tal história, você tem certeza que isso está acontecendo? O rei da Espanha não é tão mal assim, ele é um bom amigo meu. Ah, aí o rei da França. Ah, fofoca, caca. Não, você não sabe o que ele anda falando, as coisas mudaram. Ele conseguiu muito dinheiro indo para as Américas, ele subiu para a cabeça. Ele está querendo conquistar todo mundo. Inclusive disse que nós não somos nem merecedores de nossas esposas. Aí o rei da Inglaterra, eu não acredito, nobre colega, vamos nos unir. Como nós vamos fazer isso? Ah, o rei da França, rapidinho, né? Vamos fazer um evento dessas 20 mil pessoas. E por que 20 mil pessoas? Porque o rei, ele não tinha Instagram. Ele não tinha Instagram e ele precisava mostrar para as pessoas o que ele tinha. Por isso que a palavra móvel, os seus móveis, vêm de origem de movimentar. O rei, ele tinha uma cama muito cara, muito, até gravei um vídeo falando sobre isso, como as camas eram bem decoradas, como se investia bastante nisso, né? Tapetes, decorações, tudo isso que você tem dentro da sua casa é móvel porque o rei ele movimentava de um lado para o outro. Como ele não podia publicar no Instagram ou no Face, ele ficava viajando de um lado para o outro no reino para mostrar o quanto que ele tinha, o quanto poderoso ele era. Tinha alguns interesses econômicos nisso também, além do fato de que nessa caravana do rei tinha 10 mil pessoas, que significa? Não era que 10 mil pessoas faziam a mudança do rei. Significa que 10 mil pessoas era a cidade que ficava em torno do rei. E se o rei acordava e falava eu quero ir para o norte, eu quero ir para o sul, essa cidade, que ela era retroalimentada ali, né? As pessoas faziam negócios entre elas e também davam apoio às necessidades do rei, acompanhava. Se você decidisse por não ir junto com o rei, você ficava num lugar deserto. Bom, mas essas 20 mil pessoas estavam. Brits é cultura, tô aprendendo bastante. Essas 20 mil pessoas estavam lá dentro desse evento que estava acontecendo entre os reis e os reis falaram: vamos fazer uma brincadeirinha, caca. Eles deveriam escutar minha mãe, que falava que brincadeira de mão não dá certo. Aí eles foram fazer uma brincadeirinha de mão, que é fazer uma luta greco-romana, que os dois sabiam lutar, e eles iam fazer uma brincadeirinha que era fazer como se fosse uma luta de boxe, assim, não sei se você conhece, a luta greco-romana, é fazer os movimentos soltos, é como se um fosse fazer sombra um com o outro, um fingia que atacava, o outro fingia que defendia, e fazia uma brincadeirinha ali dentro do evento. Só que eu fico imaginando que devia ter algumas pessoas lá, tipo eu e o Felipe Lacerda, assim, sabe? Tipo,
Um rei atacou o outro assim, deu uma empurrada. Eu e o Felipe, um do lado do outro. Eu não deixava. Se fosse comigo, nossa, eu não deixava não. Aí o outro rei ia lá, escutava. Eu e o Felipe começando a colocar lenha na fogueira. Não, eu não. Se eu fosse. Eu não deixava fazer isso comigo, não. Eu não deixava. Aí o fogo foi pegando ali, não sei o que lá. O rei da França, era um movimento astuto, foi lá e derrubou o rei da Inglaterra com as costas no chão, que é a maior pontuação que acabaria a luta. Aí fez aquele. Fez merda, fez caca. Que daí o rei da Inglaterra pegou, virou as costas, mandou acabar a festa e pegou e ligou pro rei da Espanha, tô zoando, mandou um mensageiro e falou: Rei da Espanha, somos nós dois agora contra o rei da França. Sabe, eu já passei por situações assim, por exemplo, no meu trabalho, que tinha jogo de futebol às quartas-feiras e tinha dois times. Um que o chefe estava jogando e o outro com as outras pessoas. E aí, o que acontecia? Eu tava do lado contra o chefe, no outro time. E aí eu fui roubar a bola do chefe. A hora que ele ia chutar pro gol, um amigo meu me puxou de canto. Falou, não faz isso, cara. Tem que deixar o chefe ganhar. Você tá louco? Amanhã ele chega e coloca uma pressão, bota o terror em todo mundo se ele perder. Então, a gente faz caca, a gente fez caca, os nossos ancestrais fizeram caca, para poder mostrar que a gente tem valor, pra gente, porque a gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, o que, que o chefe vai pensar. Quer outro exemplo? O rei, ele tinha amantes. Como é que ele fazia para conquistar um amante? Mandava uma joia. O que, que a amante fazia? O que, que a gente faz hoje quando a gente recebe uma proposta? A gente recusa. Eu já recebi uma proposta de um trabalho que eu recusei. Por quê? Porque eu queria receber uma proposta maior. No meu caso, eu me ferrei, porque a empresa falou para mim que eles estavam buscando uma pessoa que não estava simplesmente buscando uma remuneração alta salarial e também mais uma pessoa que estava querendo um desafio profissional. No caso aqui dos reinados franceses, a amante ela devolvia e aí ela pagava caro pelas informações. Se o rei ficasse de saco cheio e ele não quisesse mais dar presente para ela, ela era informada, porque no pior caso, no pior dos casos, se o rei tivesse de mau humor, assim como o meu chefe tivesse acordado do lado esquerdo da cama, o rei mandava cortar a cabeça dela. Então a amante recebia a joia, ou melhor, ela recusava a joia e ela ia ali fazendo a fofoquinha, fazendo caca, para poder descobrir até que ponto que o rei ia para ela receber a valorização dela para ela ser amante, porque amante não era algo não era só relacionado ao sexo, era relacionado, ela tinha uma amante, né, que era considerada a favorita do rei, ela tinha um cargo de importância no reinado, assim, ela tinha um nível hierárquico, assim, porque ela tinha muito acesso ao que o rei tinha, né? Então a gente faz caca, a gente fez caca e continua a fazer caca quando a gente está querendo provar para os outros que a gente merece mais. A gente quer provar para os outros que a gente consegue derrotá-los. A gente quer provar para os outros que nós somos merecedores. A gente quer provar para os outros no final do dia, e aí vem a força das constelações, que a gente faz parte, que a gente tem um lugar. E essa eu acho que é a maior das ilusões que a gente carrega. A ilusão do não pertencimento. E como é bom quando a gente pode reconhecer verdadeiramente da nossa alma que a gente faz parte da nossa família, que a gente é filho do nosso pai, que a gente é filho da nossa mãe, que a gente tem uma irmã, que a gente tem uma família e que a gente não é separado deles. A gente faz parte de um sistema familiar. Não importa o que aconteceu, o que acontece é fazemos parte. Assim como você faz parte de todos os seus relacionamentos. E aí fica uma dica, né? Uma frase do Bert Hellinger. Quem se alegra com os pais, se alegra com a vida. Quem prioriza e consegue relacionamentos poderosos dentro do seu sistema familiar, relacionamentos de troca, relacionamentos de crescimento, também exterioriza isso no trabalho, no clube, no campo, em qualquer outro relacionamento que você tem. Gratidão.